Então, voltamos para a borboleta. O tempo está passando, né? Aquele príncipe mais jovem virou vassalo novo. Aí, 10 anos depois da visita, tá? Então, o que aconteceu? Guerra civil. Lugo. Esse é o fio do Lu entre um grande conflito militar. Então, quem ela lida? O Oyu. O Oyu, ele é o filho do aquele príncipe herdeiro antigo. Aí, ele reúne as forças, apoia a aliança deles e fazer o quê? Assassiná-lo, o vassalo favorito, Xi. É terrível isso. Aí, claro que quando essa bagunça acontecer, você pode ir imaginando o que acontece no país. Guerra civil por algum tempo. Então, neste momento, 796 ano, o rei, foi ele que causou esse problema. Lembra? Por causa de visita, ele preferiu o outro filho. Aí, ele lidou mais de um caminho militar, atacaram o filho do Lu, aí matou o Boyu. Quando ele matou o Boyu, e finalmente ele escolheu outro vassalo, que é Chen. Chen, ele foi o irmão mais novo de Xi. Ok, esse pelo menos é pela recomendação do Zhong Shanfu. Zhong Shanfu é aquele nobre que falou para ele não deveria trocar o príncipe herdeiro, tá? Então, depois desse evento, a gente vê que no início estava tudo funcionando. O príncipe herdeiro foi escolhendo pelo lei. Todo mundo sabe o que é. Aí, de repente, o rei pensa diferente. Ele escolheu substituir o príncipe herdeiro e causar esse grande problema. Até chegou, o Lugo tinha guerra civil por causa dele. Então, depois desse acontece, finalmente chegar o efeito borboleta, o resultado. O que é? Xuan Wang perdeu o respeito e prestígio. Aquela coisa que ele queria tão precioso para um rei, para qualquer tipo de autoridade. Ele perdeu isso. Então, ninguém mais acredita e ninguém mais está apoiando ele. Então, pensando como é que ele pode fazer coisa contra a lei. Então, como ele foi trazer, ele deveria trazer o país para os feudos, para o país, mas ele causar problema, causar bagunça, e tem guerra, morrer gente. Então, essa escolha dele foi totalmente um pensamento pessoal, aí deu um problema tão sério. A gente já sabia que, 今天já não está funcionando bem. O país já está com problema financeiro. Ainda ele criar um problema, guerra civil, num feudo muito importante. Então, imaginando chegar nesse momento, como é que é a situação, ok? Aí, efeito borboleta sobre a história do Lu. Aí, mais guerra. Guerra nunca para, né? Que lembra que essa defesa e conquista nunca para. Mas nessa vez não parece funcionando muito bem, não. O que é? 3 vezes 797, 792, 789. Então, a gente pode ver que uma época, mais ou menos em 10 anos, o que acontece? Todos essa guerra perdeu. A país não ganhou nenhum essa guerra, perdeu tudo. Aí, essa última vez, ainda pior, tá? Então, nessa última vez, eles perderam o exército inteiro do sul. Então, Zhou Chao tinha aquele caçada suspeito que perdeu o famoso 6 Shi de Oeste, que era a força principal. Agora perdeu o parte inteiro do sul. Então, até a força militar já não dá mais como antiga. Isso significa os vassalos, os feudos. Por que a gente precisa mais ouvir esse filho celestial? O que ele tem pode parar a gente. Ele não tem soldado nenhum. Ele só perde a guerra. Isso que é o pensamento deles. E no reino deles, cada um ficando mais forte. E eu ainda estou usando a palavra feudo. Mas quando chegar na dinastia Dongzhou, oriental, a gente vai ver, esse nome não vai mais feudo, vai ser país, vai ser reino, porque eles vão ver o rei, tá?
Então, vamos ver que essas guerras perderam tudo. Mas também contra quem? Os nômades no norte, né? Mas aqui tem uma coisa importante. Não é tudo Zhong. O que é isso? Tá? Zhong é um grupo do norte, são nômades, tá? Existem vários grupos. Mas parece nessa vez, todos guerra são contra o mesmo grupo, só no diferente lugar. Então, tem Tiaorong, tem Benrong, tem Shenrong, tudo é o Zhong. Aí, guardando esse nome. Esses Zhong, você tem guerra com eles, não vai ser nessa vez. A futuro, eles vão voltar, eles sempre voltam. Por isso, construir grande muralha, não é? Mas nessa época, grande muralha ainda não é um objeto, uma obra nacional. Tá? Eles começando a ter essa ideia, começar a construir, especialmente aquele feudo que fica na fronteira, com essas pessoas nobres. Então, cada um começando a construir pequenos muros, tá? Mas não era conectado, não era grande ainda. Então, iniciando essa ideia. Mas missão técnica na China, essa parte de programa de grande muralha, iniciando no final de Zhou Ocidental, no Xizhou. Tá? Então, história, perderam todas as guerras. Quando perderam todas as guerras, e como é que esse rei vai fazer? Agora ele vai tentar outra coisa? Outra tentativa? Vamos ver aqui. Realmente ele tentou. Ele queria fazer pesquisa demográfica do Xuanwang. Ok, semana passada eu falei sobre manifestação. Hoje eu usei a palavra pesquisa demográfica. Isso é uma coisa que não é moderno demais, sim. A civilização chinesa é desenvolvendo super rápido. Então, tem um especialista considerar ele ficar maduro antes de tempo. Tá? Então, a ideia de fazer pesquisa demográfica para saber quantas população. Então, a quantidade de população é tão importante porque ele é ligado com o futuro, com imposto. Então, quando você perdeu uma guerra, né, especialmente essa última, tá? Eu falei que perdeu o exército inteiro do sul. Então, ele precisa urgentemente os soldados. Esse é importante. Precisa de soldado, precisa saber quanta gente tem naquela terra, morreram quanta gente. Ok. Então, ele falou, precisa fazer. Então, tem esse pedido por causa de crise causada pela guerra, mas também tem problema de colapso do Jintian. Então, essa nova pesquisa, são os dados importantes ligados com a economia, mas tem gente que são contra isso. Quem é? Zhong Zhangfu, de novo. Zhong Zhangfu é aquela que sugeriu, avisou o rei não deveria trocar príncipe, não deveria mexer com o evento no fio do Lu, mas ele fez de qualquer jeito. Aí Zhong Zhangfu, nessa vez, falou de novo. Ele acha desnecessário. Ele acha que essa pesquisa não vai dar nada, só vai causar o quê? Só vai causar mais ódio. Tantas guerras perderam, as pessoas já estão muito chateadas. E a ambição dos vassalos está crescendo. Então, neste momento, você quer descobrir quando a gente tem naquela guerra. Então, ele acha não é uma coisa esperta. Ok, mas nossa Xuanwang tem um estilo diferente, não é? Eu acho que até agora a gente já entende. Ele faz quando ele quiser. Qualquer coisa ele quiser. Ele não ouve. Tá? Não fala para ele que não mexe com o príncipe. Ele fez. Ok. E agora ele fez. Mas tem uma coisa. A pesquisa demográfica dele somente aconteceu no Taiyuan. Eu acho que isso também mostra que ele não tem poder, tanto poder, ou influência conseguir fazer na maioria dela. Tá? Porque o Zhou Chao, no sistema deles, é um pouquinho parecido federal. Então, você tem os feudos, vassalos na terra deles. Agora, de repente, você falou que vai precisar pesquisar o quanto a população tem naquele feudo, e especialmente feudo grande, tipo Qi, o Lu, tão importante. E eles já são tão, por fato, um reino local. Eles vão deixar você mexer, para você saber quando a gente tem, quando o imposto está pagando. Então, claro, não vai funcionar. Só que a Xuanwang é tão arrogante, não é inteligente o suficiente como Zhong Zhangfu. Zhong Zhangfu já falou para ele, só vai causar ódio. E realmente é, tá?
Então, essa pesquisa demográfica também chama a atenção. Provavelmente é a primeira vez na história da China também. No futuro, a gente vai acontecer mais esse tipo de pesquisa, tem sim, tá? Tem sim. Mas, quando falando pesquisa, população, sabe quando a gente, ou quando terra, de entender em qual quantidade, isso levanta uma coisa, dados, números. Então, com tamanho como a China, enorme, você pode imaginar que quantidade de dados, quantidade de número, a coisa que você precisa administrar. Então, essa é uma época, 3.000 anos atrás. Não tem computador, gente. Como que você pode deixar os dados atualizados? O tempo todo para você saber o que está acontecendo. Eu acho que, geralmente, não funciona. Então, 今天, ele é um design totalmente, eu falo que vem de cabeça de Zhou Gongdang. Ele acha que essa é uma coisa ideal vai acontecer. Primeiro, a gente até analisar que 今天 você pode dividir uma terra plana. Mas se essa terra ficando tem montanha, tem lago, tem rio, o que você vai fazer? Como que você vai dividir? Algum ponto mais alto, mais baixo, não é tudo plano. Como ele pode ser dividido igualmente? Algumas terras são bons, alguns são ruins. Quem vai dar bom, quem vai dar ruim? Então, a pessoa que mora neste ano, tem 5 famílias, e ano que vem eles vão embora. Eu como que eu vou saber? Não tem controle nenhum. Por isso que a atualização dos dados também é um grande problema na história da China. Tá? Então, no futuro, vai acontecer um resultado. Mais dinastia você estuda, mais história você ouviu, você vai entender. No final, sempre ele tem um caminho, tipo, tem um perfil da China, são parecidos. Porque o problema não muda tanto, tá? Então, essa pesquisa vem na cabeça de Xuan Wang, não funciona muito bem. Aí, uma coisa acontece. Uma estranha música infantil. A história era assim, tá? O rei, depois de perder essa última guerra, ele decidiu, vamos fazer pesquisa para saber quanta gente tem na Terra. Voltando no caminho, ele ouvia as crianças, estavam cantando uma musiquinha na rua. O que é essa musiquinha? A lua vai nascer, o sol vai se pôr, o arco de amoreira e a aljava de bambu vão acabar com o país Zhou. Quando eu estou falando essa música, eu estou falando, você não sentia muito estranha? Meio spooky, não é? Muito, muito estranha. Como que a criança pode cantar uma coisa dessa? Ok, então, claro, ele perguntou. As crianças estão... Aonde você já aprendeu nessa música? Aí as crianças falam que tinha um menino que de roupa vermelha ensinou a gente. Aí, aonde ele está agora? Não sei. Ele sumiu. Aí a gente estava cantando. Então, essa música, 月将升，日将没，三公鸡代际万州国, é muito conhecido na China. Tá? Então, eu uso a versão que eu uso. O original, a frase em chinês clássica de século 9 a.C. é um pouquinho diferente como essa frase. Tá? O que eu coloquei é uma versão, vem de um romance chamado Crônica dos Reinos, da dinastia Zhou Oriental. Então, Dongzhou Lieguo. Esse livro é bem popular na China. Muita gente conhece. Ele é de dinastia Ming Chao, de século 17. Tá? Mas, mesmo aqui nessa versão do Urando é mais popular, mas os sentidos são iguais. Agora vamos entender a música. Lua vai nascer. O sol vai se pôr. O arco de amoreira. O que é arco de amoreira? É arco feito de madeira de amoreira. A amoreira é uma árvore muito importante porque a China produz muito seda, não é? Então, folha de amoreira é a única comida que bicho de seda come. Então, cada fazendeira, quando você tem uma fazenda de seda, você precisa plantar bastante árvore de amoreira. Então, esse arco é feito de amoreira. Aí, outra coisa, aljava. Vocês sabem o que é aljava, gente? O
que é aquele saco para colocar o flash, tá? Então, só que esse saco de flash é feito de bambu. Por isso, chamado de dai. Então, aljava de bambu. Então, tem um arco, tem um aljava, e esses dois vão acabar com o país de Zhou. Isso, com certeza, precisa interpretar. Para exatamente entender o que é o sentido, tá? Então, quando o rei Xuanwang, ele ouviu isso, lenda dizendo que ele estava no carro. Quando ouviu isso na rua, ele fica muito chocado. Ele estava muito preocupado. Ele estava com muito medo. Então, as pessoas acreditam no poder celestial, que o céu que escolher esse líder para o mundo. Então, quando esse líder perdeu a virtude, ela uma vez na China fala tanto, cada vez quando um líder caiu, sempre porque faltava virtude ou perdeu virtude. Quando ele perdeu virtude, então o que vai acontecer? Ele vai perder poder. Então, se você ouvir uma música tão estranha, cantando pela criança faz muita diferença também, porque criança é considerada inocente. Então, quando eles falam uma coisa, muitas vezes a gente acredita que tem verdade escondendo atrás. Claro, em um jeito, uma mensagem muito misteriosa. Então, quando essa música aparecer, aí o rei, primeira coisa, arco e a javana, ok. Primeira coisa ele vai fazer, vamos queimar todos os arcos ou a java. Vamos proibir pessoa vende arco feito de amoreira ou vende aljava de bambu. Essa é a primeira coisa que ele poderia fazer. Ok. Então, quando chegando nisso, aquele história, eu falo que tem muitas civilizações que acontecem repetindo a mesma coisa, não é? Então, na época de Egito, lembra o que aconteceu com Moisés? Quando falando que o primeiro nascido, um príncipe, que o que vai acabar com o Egito. Então, o que acontece? O faraó mandou matar todo mundo, né? Todas as crianças primeiro nascido, não é? Mas o que acontece? A moça nasceu de qualquer jeito. Então, nessa história também. Então, quando a gente vê que esse arco de amoreira apareceu na história, esses dois objetos vão acabar com o Zhou, ele está com tanto medo. Mas outra coisa, a lua vai nascer, o sol vai se pôr. Esse tem algum sentido, gente? Ou se eu falo, claro que todo dia a lua nasce, o sol pôr, né? Então, qualquer dia, ou tem algum sentido, tem algum significado escondido. Esse que eu quero saber. A pensamento precisa pensando yin yang. Esse que eu ajudei, tá? Então, 月将升，日将没, a lua vai nascer, o sol vai se pôr. Alguém quer falar o que é isso exatamente? Pode ser o quê? Que a lua vai nascer. O yin, ok, vai levantar. O yang, que é sol, vai se pôr. Aí eu pergunto. Paula, o que você acha? Neste momento? Eu estava achando que era a mudança, né? Se ele Mudança. se relacionava com o Sol, né? Vai vir uma época que às vezes se pensa negativa, não sei. Ok. Uma coisa que eu também quero falar, que homem e mulher, quem é yin, quem é yang? Homem é yang, mulher é yin, lua é mulher, sol é homem. Então, nesta frase, primeira coisa, quando a chinês ouve, 月将升，日将没, todo mundo sentia uma mulher vai levantar. Há problema vai ligado com uma mulher. Esse é o primeiro. Esse que é a interpretação escondida, tá? E depois, esses dois objetos. A nossa rei fez o jeito dele. Ele mandou que queimar tudo, proibir para vender o arco e aljava. Esse que é o máximo ele poderia fazer, tá? Então, essa estranha música infantil. Ele não está sabendo exatamente o que é, mas com essa música ele sentia. A fim está chegando. Ok. Então, depois,
vamos entender o fim do Xuan Wang. Tá? No livro oficial histórico, tipo Shi Ji, tá? Registro historiador, aí naquele livro só fala que o ano tal e rei faleceu. Não fala muito porque como, tá? Mas a gente já sabe, tem essa coisa tão estranha, uma música estranha. Então, também existe uma versão mais fantasia, tá? Sobre o fim desse rei. Então, lembrava que a história que ele mandou para queimar todos os arcos e proibir vender o arco e a java. E, claro, nesse momento, ele tinha uma casal, tá? Um casal. Esse na próxima aula de falar mais sobre essa história. Mas um casal que mora na montanha, não está sabendo essa lei, nunca ouviu de falar, é proibido vender o arco, tá? O flecha. Aí o casal foi vender na cidade e, claro, então foi preso e depois mataram o casal. E quando mataram esse casal, aí o rei Xuan Wang pediu um oficial dele, que é um constante, chamado Du Bo. E pediu Du Bo para investir mais esse detalhe. Onde vê essas pessoas? Que porque eu falei que é proibido vender o arco flecha, ele está vendendo. Mas Du Bo não fez. Ele falou que já matou esse casal, não tem nada precisa mais de fazer. Ele não fez. Aí depois, Xuan Wang descobriu. Aí Xuan Wang não gostou nada disso. O que aconteceu? Ele matou Du Bo. Quando matou Du Bo falou antes de morrer, se ele tinha alma, ele vai ter uma vingança. Então, a lenda dizendo, um dia, quando o Xuan Wang foi caçar, aí, de repente, morreu. Então, como ele morreu? A versão romântica, tá? Mas são na fantasia dizendo foi alma de Du Bo. Alma de Du Bo, fantasia, o fantasma de Du Bo, aí usou um arco e flecha vermelha, matou o rei Xuan Wang. Tá? Mas essa é uma versão que a gente sabe que não tem como saber se é verdade ou não. Mas só sabemos que ele morreu de repente. Parece uma condição de coração, ok? Então, Xuan Wang, vida inteira, na primeira parte da vida, no início, quando ele era jovem, ele tentou muita coisa, não é? Tentativa muito, por isso fala que é importante estudar só ele uma alma. Aí depois ganhava guerra e a expansão enorme nos feudos, e finalmente ele decidiu mexer um evento que não tem nada a ver com ele, também era ilegal. Então, causa guerra civil no feudo Lu. E isso deixa todo mundo odiava ele. Aí depois, ele não gosta de aparecer na cerimônia importante, porque ele já sabe que Jin Tian está totalmente acabando. Ok? Então, finalmente, perderam muitas guerras importantes. Então, nada está certo. E, finalmente, vamos fazer a pesquisa demográfica. Então, também contra o desejo do povo. E a gente ouve essa música estranha infantil. Então, está falando o fim dessa dinastia. Ok? Então, só a gente olhando no início, tá? Nessa linhazinha dos todos os reis, podemos saber, ainda temos o último rei. Aqui, Youan, tá? Depois desse Youan, a gente vai entrar numa nova época chamada Dongzhou, que é Zhou Oriental, ok? Então, esse último rei, ainda com essa música infantil estranha, e está indicando vai ter uma mulher levantar o poder. Cadê essa mulher até agora? Tá? Ela vai aparecer, ok? Então, o Xuan Wang acabou. O último rei está chegando. A dinastia Xizhou, Zhou Ocidental, vai chegando ao fim. Aí, a China, a partir de segunda parte do Zhou Chao, é uma nova época. A gente nunca tinha visto que uma época assim, tá? Muito diferente. Então, nos livros que eu usei, tem um novo hoje aparecer. É essa. Shi Jing, esse é um clássico da poesia. Usar poesia para estudar história, esse é bem comum, tá?
Então, Shi Jing é um clássico de poesia muito importante na literatura, na história da China. Então, esse livro apareceu na época de Dongzhou, mas o conteúdo não somente da época de Dongzhou. Tem muitas coisas de Xizhou também, que esse de Natian está falando. Então, muitas coisas a gente descobriu que o comparando usa como referência é usando essa poesia desse livro, tá? Então, Shi Jing hoje aparecer também como referência. A semana que vem, a gente não tem aula, porque é feriado na quinta-feira que eu vou viajar. Depois a gente volta na aula, ok? Então, nossa aula hoje até aqui, gente. O que vocês acham até agora? O Zhou Chao está muito bem? Está numa posição? Ok. Gente, a segunda parte do Zhou Chao é melhor ainda. Porque todas as figuras, livros, os vídeos famosos, uma época incrível. Pessoalmente, é meu favorito. Ele é muito bagunçado, cheio de guerras, tá? Cheio de problemas, mas é uma época mais livre, mais ativa na história da China. A gente nunca tinha uma época assim, ok? Então, quando a gente começar, a gente vai entender, ok? Então, semana que vem não tem aula, lembra? É a nossa folga do mês. E depois a gente volta, tá? Então, 祝大家周末